Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Jéssica, sou enfermeira, sou educadora em saúde e hoje estou gravando esse vídeo para vocês para falar um pouquinho sobre o momento do diagnóstico do diabetes mellitus tipo 2. Bom, antes de falar sobre isso, é importante que a gente saiba que existem vários tipos de diabetes. Nós temos o diabetes tipo 1, que é aquele tipo de diabetes que tem uma característica autoimune, né? Então, o sistema imunológico ataca as células do pâncreas e normalmente esse tipo de diabetes aparece ali na criança e no adolescente. Nós também temos o diabetes tipo 2, que é o tema desse vídeo, o diabetes gestacional e alguns outros tipos de diabetes que não são tão comuns, certo? Bom, mas hoje nós vamos falar do diabetes mellitus tipo 2. Esse tipo de diabetes é uma doença que a gente chama multifatorial. Por quê? Vários fatores contribuem para o aparecimento dessa doença. Então, a gente tem fatores hereditários, genéticos, né? É muito comum que a gente ouve dos pacientes falando que eles tinham ou têm tio, avós, pai e mãe com diabetes. A gente tem também a influência da idade, né? O processo de envelhecimento, com o passar do tempo, ele vai deteriorando, então, a função do organismo, a função das células. E isso pode predispor ao aparecimento de doenças, inclusive do diabetes mellitus tipo 2. Esse tipo de diabetes, ele tem também como característica os comportamentos de saúde. Então, quando a gente fala que o diabetes tem a ver com a alimentação, tem a ver com o exercício físico, né, com o uso do cigarro, a gente fala o quê? Que maus comportamentos de vida, como uma má alimentação, uma alimentação desequilibrada, pobre em nutrientes, em muitas quantidades, com grande consumo de alimentos processados, né, que são alimentos que são fabricados nas empresas, nas indústrias, uma pessoa sedentária e também o uso do cigarro, isso tudo prejudica o organismo e favorece o aparecimento do diabetes tipo 2. Em se tratando de todos esses fatores que eu acabei de falar para vocês, o que a gente observa? Que os aspectos comportamentais é como se fosse aquela gota d'água ali para o aparecimento do diabetes. É um determinante principal para o aparecimento dessa doença. Às vezes a pessoa pode até ter um parente que tem o diabetes, mas se ela tem ali ao longo da sua vida uma boa alimentação, se ela é uma pessoa ativa, né, que cuida da saúde, possivelmente ela não terá diabetes. Agora, temos também pessoas que não têm histórico na família de diabetes, mas que por conta desse estilo de vida ruim, sedentário, no qual consome muitos alimentos ultraprocessados, muitos alimentos industrializados, acabam desenvolvendo diabetes. O que a gente sabe é que esse tipo de diabetes ele também é mais comum em adultos e idosos a partir dos 50 anos. Contudo, existem exceções. Tem sim várias pessoas com mais de 50 anos, 60, 70, 80 anos que não têm diabetes, que não vão desenvolver o diabetes, justamente porque tem esses comportamentos bons de vida, né, de saúde. E assim como a gente tem pessoas que têm menos de 40 anos, inclusive crianças que já têm o diabetes mellitus tipo 2 por conta desse estilo de vida ruim. Certo? Então, esses comportamentos ruins de vida, eles são a gota d'água, são determinantes principais para o aparecimento do diabetes tipo 2. E esses estilos de vida, né, esse estilo de vida com uma alimentação equilibrada, com uma boa prática de exercício físico, uma boa saúde emocional, controle do sono, eles não só ajudam a evitar o diabetes, mas ajudam o organismo como um todo. Por isso que eles são considerados os pilares da saúde. Então, eles ajudam a evitar também outras doenças. Mas, bom,
Para vocês entenderem um pouquinho melhor sobre a interferência desses comportamentos na vida da pessoa e no aparecimento do diabetes, eu sempre gosto de dar como exemplo um comparativo entre o corpo humano e uma máquina. Então vamos lá, vamos pegar uma máquina de lavar. Se eu tenho uma máquina de lavar que eu acabei de comprar lá na loja e aí eu pego e uso ela da maneira correta, conforme o manual de instruções do fabricante, utilizo o produto amaciante, sabão, tudo da forma correta, coloco a capacidade de roupa que a máquina suporta, ela vai durar anos e anos e anos sem defeito. Nosso corpo também é assim. Se a gente cuida do corpo com uma boa alimentação, uma alimentação variada, se a gente evita o cigarro, se a gente deixa o nosso corpo ativo, porque o exercício físico vai estimular então o funcionamento do nosso corpo, vai estimular a nossa musculatura e o nosso sistema esquelético, o nosso corpo vai envelhecer, mas vai envelhecer de uma forma boa, evitando também o aparecimento do diabetes. Agora vamos pensar o contrário. Se a gente compra uma máquina de lavar e aí ela tem que ser utilizada conforme está indicando lá no manual de instrução, mas a gente utiliza outros produtos que não são para lavar roupa, a gente utiliza sabão em pedaço, a gente coloca mais roupa que a capacidade da máquina. Por algum tempinho ela pode até suportar, mas o tempo de vida dela vai ficar menor. Com o passar do tempo, ela vai apresentar muitos defeitos e não vai funcionar mais adequadamente. Nosso corpo também funciona assim. Se a gente come muitos alimentos processados, por mais que eles são gostosos, a gente come aquilo ali diariamente no nosso cotidiano. Se a gente é uma pessoa sedentária, com o passar do tempo, o nosso organismo também vai ficando sobrecarregado e essa sobrecarga vai favorecendo então o aparecimento do diabetes. Então, quando eu falo desses maus comportamentos, eu não estou falando de comer uma pizza ali no final de semana ou de tomar uma cervejinha 1, 2 vezes por mês. Eu estou falando desses maus comportamentos sendo realizados por meses e anos. E ao final de um tempo, vai ocasionar o diabetes, certo? Por isso que entender o quão importante os comportamentos são para a saúde vai permitir que a gente compreenda como que cuida do diabetes. Bom, eu comecei esse vídeo falando sobre o momento do diagnóstico do diabetes mellitus tipo 2. E além de saber como que o diabetes ele se desenvolve, é importante a gente entender os sintomas e como que esse diagnóstico é feito. Então, tem duas formas mais características da pessoa descobrir que tem o diabetes. A primeira delas é que a pessoa vai lá no médico, no profissional de saúde, faz um check-up e ao pegar ali os seus exames, identifica uma alteração na glicose, que ao ser investigada, detecta então o diabetes mellitus tipo 2. Outra forma muito comum, e é uma forma até grave, é a forma do qual a pessoa já apresenta sintomas. Por quê? Como o diabetes é uma doença silenciosa, quando a pessoa chega a manifestar um sintoma, ela já tem que ir para urgência e emergência. Então, acaba parando na UPA com um pico de glicose muito alto, que a gente chama de hiperglicemia. Quando a pessoa ela busca urgência por conta de sintomas relacionados ao diabetes, normalmente essa pessoa está ficando com uma fadiga, um cansaço extremo, a visão começa a falhar, às vezes perde totalmente a visão por um período temporário, A pessoa pode desmaiar e ao chegar lá na UPA, chegar na urgência e emergência e investigar as causas desse sintoma, detecta-se então o diabetes, uma hiperglicemia, ou seja, uma glicose muito aumentada. Então, normalmente é assim que a pessoa descobre que tem o diagnóstico do diabetes mellitus tipo 2. Bom, eu vou gravar outros vídeos para vocês falando sobre outras fases do diagnóstico, como que é do ponto de vista da pessoa receber esse diagnóstico do diabetes mellitus tipo 2 e também irei gravar outros vídeos sobre o diabetes. Então, qualquer dúvida, é só me mandar mensagem e algum pedido especial que a gente conversa sobre isso. Por hoje é só e tchau, tchau!